Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vindo aos nossos estudos. Essa é a nossa terceira aula do livro Curso Básico do Espiritismo, volume 1, o nosso segundo livro de estudo, que é da Edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, e nós vamos fazer a leitura da terceira aula. Também é uma aula que é dividida em 3 partes, e o nosso tema é Elementos Gerais do Universo. Então, a primeira parte fala de Deus, Espírito e Matéria. Há séculos que a chamada Tríade Universal tem sido o fundamento do cristianismo, assim como de outras religiões. Historicamente, o dogma da Santíssima Trindade foi aprovado pelo Concílio de Nicéia no ano 325. A partir desse momento, a teologia cristã, influenciada pela filosofia judaica, criou o mito antropológico de Deus, o qual tomou a forma de 3 pessoas distintas. Nesta concepção mítica de Deus, a Trindade erigiu-se no mais profundo mistério da teologia cristã. A doutrina espírita, por sua vez, na busca de uma compreensão racional desta realidade, substitui as 3 pessoas da Trindade pelas 3 realidades essenciais do universo: Deus, Espírito e Matéria, a trilogia fundamental ou causas primárias do universo. É assim que o surgimento da doutrina espírita marca a passagem do mito antropológico para uma filosofia cristã racional. A Trindade Universal não é regida por pessoas, mas formada por substâncias regidas por uma inteligência suprema. Deus, a causa primária de todas as coisas, não teve princípio, mas todas as coisas subsistem pelo influxo de seu poder criador. Em assim sendo, espírito e matéria são os princípios ou causas de segunda ordem, essências constituintes do universo, que marcam os primórdios da criação. Por mais distante que se possa colocar o início dessa obra, é inaceitável compreender Deus ocioso por um segundo, conforme a pergunta 21 do Livro dos Espíritos. Espírito é o princípio inteligente do universo. Livro dos Espíritos, pergunta 23. Por princípio, entende-se aqui o fundamento que dá origem ao universo, e nele permanece como essência universal. Portanto, por espírito, entende-se aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Livro dos Espíritos, pergunta 25a. Matéria. Em sua origem, consiste no princípio material, ou seja, no fluido cósmico, matéria geratriz, que passa por várias modificações até formar as coisas e seres materiais. É a partir dessas metamorfoses que surgem os elementos fundamentais da natureza, as aglomerações de átomos, que, por sua vez, darão origem às formas materiais. De Deus, originam-se assim esses 2 princípios universais de naturezas diferentes e distintos um do outro, mas é fundamental a união do espírito com a matéria, em seu estado essencial, para dar inteligência a esta. Livro dos Espíritos, pergunta 25. E, portanto, para dar origem à multiplicidade de seres da criação. Então, claro, nós não usamos a questão da Trindade Universal, né? Que a Santíssima Trindade, né? De acordo com a Igreja Católica, por exemplo, né? Mas nós cremos, né? Em Deus, no Espírito e na matéria. Então, nós distinguimos essas 3 formas, né? Sendo que Deus é a causa primária, o Espírito é o princípio inteligente do universo, né? E a matéria, em sua origem, é também formada por um fluido cósmico que dá origem a outras formas, né? A segunda parte dessa aula é a propriedade da matéria.
A matéria existe em estados que não conheceis, dizem os espíritos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão em vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Livro dos Espíritos, pergunta 22. O fluido universal ou fluido cósmico é imponderável para nós, isto é, sem peso, pois é formado de matéria etérea e sutil. Há, pois, regiões em que a matéria encontra-se ainda em um estado muito sutil e rarefeita. Em assim sendo, a ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso da mesma maneira que não há alto nem baixo. Livro dos Espíritos, pergunta 29. Nesse estado, encontra-se assim o fluido cósmico, princípio gerador de todas as coisas, o qual é impossível de ser apreendido pela percepção sensível, ou seja, pelos parcos 5 sentidos que se dispõe o organismo humano. As múltiplas formas da matéria surgem a partir desse fluido cósmico, ou matéria primitiva, de cuja transformação originam-se os elementos psíquicos que compõem na natureza. Convém aqui esclarecer o processo de constituição das formas materiais até atingirem o estado de solidez. 1. Átomos. São agrupamentos de partículas, elétrons, prótons e nêutrons. 2. Moléculas. São agrupamentos de átomos unidos por ligações químicas. 3. Elementos. São conjuntos ou aglomerados de átomos da mesma natureza. Por exemplo, hidrogênio, ferro, etc. São as formas mais simples da matéria. 4. Substâncias ou compostos. São compostas por um número limitado de moléculas. Exemplo, água, ácido clorídrico e etc. 5. Corpos. São porções limitadas da matéria. Assim, as diferentes propriedades da matéria passam a existir das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Livro dos Espíritos, pergunta 31. Quando passa a assumir a variedade de formas, a matéria passa a ser apreendida pela percepção sensorial. Em assim sendo, do ponto de vista do ser humano, define-se a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Livro dos Espíritos, pergunta 22. Pode-se, assim, resumir as propriedades da matéria. Impenetrabilidade. É a propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Extensão. Todo corpo material ocupa um lugar no tempo, passando a ter as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Divisibilidade. É a propriedade que tem a matéria de ser dividida e que lhe confere a condição de poder ser pesada. Além dessas propriedades primárias, a matéria primitiva, ao transformar-se, adquire outras qualidades secundárias: o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, que não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva. Livro dos Espíritos, pergunta 32. No entanto, estas qualidades são apenas subjetivas, ou seja, elas não existem em si mesmas, mas só existem pela disposição dos órgãos destinados a recebê-las. Livro dos Espíritos, pergunta 32. E espaço universal. O conceito de espaço gira sempre em torno das complexas definições da física e, por isso, torna-se extremamente variado. Temos, por exemplo, o conceito newtoniano de espaço absoluto, assim como a teoria da relatividade de Einstein, que estabelece que os fenômenos físicos não ocorrem apenas no espaço, mas também se desenvolvem simultaneamente no tempo, ou seja, os fenômenos físicos ocorrem no contínuo espaço-tempo. Define-se também o espaço, ora como sendo a extensão que separa dois corpos,
ora o lugar circunscrito onde se movem os mundos, o vazio no qual atua a matéria. E isso é parte da Gênese. Na impossibilidade de um acordo unânime sobre tal conceito, do ponto de vista da ciência, a doutrina espírita vem ampliar o conhecimento humano. O espaço universal é infinito. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa, e assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Livro dos Espíritos, pergunta 35. Afirmam assim os benfeitores espirituais que não há espaço vazio, porque o vazio, enquanto sinônimo de nada, não existe, e se o espaço fosse nada, não poderia existir. O espaço é vazio apenas em relação às percepções humanas insuficientes para compreender a matéria sutil e etérea que nele existe. Bom, vamos lá. Essa parte é bem complexa porque a gente está falando de física aqui, na verdade, né? A gente está falando de explicação da matéria, né? Se tudo que nós vemos, né, é composta por átomos, né? Daí a gente vai ver lá átomos, moléculas, elementos, blá 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 blá, que a gente já escutou aqui. É difícil a gente entender que o sólido, né, é uma junção de vários átomos, né, várias moléculas que têm ligações químicas e que a gente não pode ver isso, mas que se a gente conseguisse ver, isso não é tão sólido, né, porque são diversas coisas pequenininhas que se juntaram ali, né. O importante é que a gente saiba que tudo isso são coisas que foram colocadas para nós utilizarmos da melhor forma, né? E que a gente entenda que essas energias estão por toda parte. E que por isso ele fala, né, a parte do espaço universal ali no final, né? Que não existe vazio, não existe nada, né? Sempre tem alguma coisa ali, por mais que nós possamos não ver, né? Ele fala que os nossos 5 sentidos, eles são limitados, então tem muitas coisas que nós não conseguimos ver que estão ali naqueles espaços em que nós não somos capazes de enxergar ainda com a nossa limitação física, né? Por isso que existem pessoas que conseguem ver algumas coisas que não estão neste plano, né? Que não são físicas, não são matérias constituídas de átomos que a gente consiga ver. Então, são outras faculdades, são outros sentidos que essas pessoas conseguem utilizar para conseguir acessar esse outro tipo de informação. Bom, e a terceira parte desta aula diz sobre servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a riqueza. Foi o sentido das palavras de Jesus nesta passagem evangélica, pois Mamon é a divindade pagã que simboliza a riqueza. Ao colocá-lo frente a Deus, conclamando os homens a escolher entre eles, o mestre fez uma clara advertência àqueles que se deixavam escravizar pela posse dos bens materiais, esquecendo-se do verdadeiro tesouro do espírito imortal. Muito embora espírito e matéria sejam os princípios constitutivos do universo, embora colimar sempre os valores reais e eternos do espírito. A afirmativa de Jesus diz respeito ao fato de que o homem não pode viver exclusivamente pelas coisas materiais e comprometer sua evolução espiritual, pois é impossível conciliar dois princípios opostos entre si. Uma mesma fonte não pode jorrar água pura, cristalina e ao mesmo tempo jorrar
água contaminada. Contudo, é necessário ressaltar que Deus não condena a riqueza e ninguém será condenado por ser rico. O alerta de Jesus é para o mau uso. É uma advertência para os que não sabem aplicar os bens que possuem, pois os riscos dessa perigosa prova terrena são justamente sua carga negativa de tentações e fascinação que o poder decorrente dos seus efeitos exerce sobre os homens. É a algema mais poderosa que o prende às origens grosseiras da matéria. A riqueza é uma ferramenta que a providência divina coloca à disposição do homem para o seu aprimoramento espiritual, que tanto pode ser útil a serviço do bem como a serviço do mal, na medida em que o apego a ela exacerba o orgulho, o egoísmo, a indiferença sobre o sofrimento alheio. Com ela pode-se devolver a esperança para os que desfaleceram na luta, pode-se devolver a fé para aqueles que choram no seu infortúnio, mas principalmente pode ser a força divina de transformação social no advento do terceiro milênio. Disse Jesus a um moço que lhe perguntava o que fazer para seguir a vida eterna, além de seguir os mandamentos. Se quereis ser perfeito, ide, vendei tudo o que tendes e dai-o aos pobres e tereis um tesouro no céu. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 2. Diante dessa recomendação, o jovem abaixou a cabeça e afastou-se, pois não tinha a intenção de se desfazer de seus bens. Dirigindo-se aos apóstolos, o mestre continuou seu ensinamento. Quão difícil é a salvação dos ricos! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 2. Ressalto que a palavra camelo em hebreu serve tanto para designar o animal propriamente dito, como uma corda feita do pelo do animal. Então, na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a segunda significação. O objetivo de Jesus, ao dizer ao jovem que se desfizesse de sua fortuna para segui-lo, não foi o de estabelecer como condição necessária a renúncia da fortuna para alcançar o progresso espiritual, mas ensinar a colocar essas riquezas sob o manto da caridade e do amor universal. Mais adiante, Jesus narrou a parábola do avarento, que, preocupado em acumular cada vez mais suas fartas colheitas, construiu enormes celeiros para a estocagem de seus bens. Feito isto, disse este homem: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 3. Cabe ao homem trabalhar para a evolução espiritual e material do mundo físico, em decorrência da lei da reencarnação, como etapa indispensável para a aprendizagem do espírito. O trabalho cumulativo do ser humano desde o seu ingresso no reino hominal, modificando a face do planeta através dos milênios, criando, desenvolvendo, acumulando conhecimentos e bens materiais, não significa pontos negativos aos olhos de Deus, mas é o caminho por ele traçado para o desenvolvimento do planeta, enquanto mundo de provas e expiações. É na prova reencarnatória da riqueza que o homem burila seus sentimentos, corrige suas imperfeições, resolve os conflitos de vidas passadas, em luta pela posse insaciável dos bens terrenos, em detrimento da caridade e do amor ao próximo. A sabedoria divina utiliza nas provas terrenas de seus filhos a pobreza para uns, como prova de paciência e resignação, para outros proporciona riqueza, como prova de caridade, humildade, renúncia e desprendimento. Os tesouros acumulados no mundo pertencem a Deus. O homem é apenas seu administrador,
e serão cobradas contas do bom ou do mau uso. Infeliz daquele que os empregou apenas para a sua satisfação pessoal. Ensinam os espíritos sobre o desapego aos bens materiais. Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejais os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que esses bens vos são confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Livro dos Espíritos, capítulo 16, item 14. Aqueles que servem a Deus colocam suas riquezas a serviço dos mais necessitados. Este servir não é apenas desenvolver a caridade fria e egoísta que consiste em dar o supérfluo, mas a caridade que ampara a pobreza, que ergue sem humilhar, que gera trabalhos e ordem social, que oferece recursos para o desenvolvimento científico, que distribui entre os infortunados o pão do trigo e o pão do amor. Para esses nada há de faltar. Então, olha só, né? A gente falando de matéria, né? Vem aqui a parte da servir a Deus e a Mamon, né? E falamos da riqueza material, né? Muita gente passa a vida inteira acumulando, né? Juntando dinheiro, juntando bens, e a gente não leva nada daqui. Claro, muita gente pensa, mas eu vou deixar tudo para o meu filho ou para os meus filhos, né? Para que eles não tenham que fazer os mesmos sacrifícios que eu fiz. E isso é muito louvável, isso é muito bonito. Mas os seus filhos também terão a capacidade de conseguir as coisas para eles também, né? Porque Deus dá a capacidade para todos nós. Então, eles também terão essa capacidade de conseguir também os bens materiais deles com as próprias lutas, né, com o próprio sacrifício. Aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, se ele tem muita riqueza, foi dada essa riqueza para que ele consiga distribuir também, para que ele consiga auxiliar as outras pessoas e não pensar só em si. Então, a riqueza não é condenada e não é condenável aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, ela é dada para que seja feita a prática da caridade. E a pobreza também é uma outra prova, né? Também é a prova da humildade, mas também a prova de que você não vai ostentar o que é do próximo. Você também vai fazer os seus sacrifícios e passar por essa prova para adquirir as suas coisas e ser feliz com o que você tiver. Seja rico ou pobre, que você consiga encontrar a felicidade de dentro para fora, que a felicidade está dentro de cada um de nós, com o que nós temos, com o que nós temos a sabedoria para utilizá-la para o nosso bem. Então, esse é o ensinamento dessa nossa terceira aula. Espero que sirva para sua reflexão. Nos vemos na próxima aula. Gratidão. Namastê, Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.